Isso, tá aqui. E quero mantê-lo. Quem não gosta de uma boa massagem? Pois é, digamos que a entrevistada de hoje tem mãos de fada. Através do trabalho dela como massoterapeuta, ela leva relaxamento e saúde do corpo e da mente para diversas pessoas no Rio de Janeiro. E não é só isso, né? Ela também faz outras coisas também, como maquiagem, né? Hoje a gente vai conversar com a Paula Diana. Paula, conta pra gente tudo que você faz no empreendedorismo. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui hoje participando, né, e contribuindo com esse podcast. Eu faço massagem, né? Na verdade, essa é a minha atividade principal no momento, mas eu sou tipo a 1001 utilidades. Então, também sou maquiadora e também faço atendimentos com tratamento holístico, como o Reiki. E, assim, sempre uma atividade que tem o objetivo de gerar o bem-estar e do autocuidado. Para quem não está situado, o que é o Reiki? Então, o Reiki, ele é uma energia universal, né? Essa energia, ela existe, a gente não vê, é feito o Wi-Fi, a internet, a luz, a gente não vê, mas a gente sabe que ela existe, porque funciona. Então, assim, essa energia universal, a gente faz uma conexão e a transmissão dessa energia para as pessoas e para também os pets. Então, o reikiano, ele se conecta, é como se tivesse assim a senha para fazer a transmissão dessa energia. Então, não é a minha energia que eu vou passar, nem vou pegar a energia da pessoa. Eu vou fazer a transmissão através das minhas mãos para que a pessoa receba essa carga energética e assim melhore saúde e diversas outras situações que necessitar. Bacana. O que você acha que mudou na sua vida com a massoterapia? Então, a massoterapia mudou o meu modo de ver pessoas, o meu modo de entender o que é realmente que o ser humano precisa, quais são suas necessidades. Mudou também em relação a ter um trabalho que não só me dê uma estabilidade financeira, mas me dá uma felicidade todo dia. Então, a cada atendimento, mesmo aquele cliente que toda semana eu atendo, a cada atendimento que eu vou realizar é diferente. Porque a pessoa está com um humor diferente, está com uma dor diferente, está com uma necessidade diferente. E eu sempre consigo identificar isso e fazer o atendimento conforme a necessidade que a pessoa precisa ali naquele momento. Então, assim, é realmente um atendimento. Cada atendimento eu procuro fazer um diferencial. E, na verdade, a pessoa não está fazendo uma massagem, a pessoa está recebendo ali, tendo um momento, uma experiência. Então, eu faço a pessoa ter uma experiência, se desligar. Mas, assim, nem sempre todos os clientes conseguem ter essa oportunidade de se desligar. Diversas vezes eu atendo clientes que eu estou fazendo massagem, a pessoa está no celular, está trabalhando. Já fiz atendimento, a pessoa até com um notebook no colo, e eu fazendo massagem nos pés, nas pernas, e a pessoa lá trabalhando. Mas, assim, não é porque a pessoa queria que fosse assim, é porque precisava daquela massagem, mas não tinha tempo para só fazer isso. Mas ela consegue sentir toda a massagem completa como uma pessoa que não está mexendo no celular ou que está um pouco mais desligada? Né? Não, claro que a sensação vai ser reduzida, né? Você é totalmente diferente. Você não vai ter aquele relaxamento porque o teu cérebro não vai deixar, entendeu? Mas melhor isso do que nada, né? Inclusive, eu já fiz massagem durante uma reunião de uma empresa. Então, tinha uma roda, assim, de pessoas reunidas. E eu ia em cada pessoa
fazer massagem ali durante a reunião. Então, era assim, a pessoa recebendo cobrança e recebendo massagem. Caraca. Então, assim, tem situações bem inusitadas que eu já presenciei e faço, porque eu sei que tem um objetivo ali, que eu consigo, mesmo dessa forma, eu consigo alcançar o bem-estar, não o completo como deveria, mas alguma coisa se torna melhor aquele dia para aquela pessoa, vai ser melhor. Uma pessoa que está numa reunião e recebe uma massagem, ela vai lembrar dessa reunião, vai absorver aquele conteúdo. Então, assim, são situações que eu sempre consigo me adaptar. Então, o que o cliente precisar, onde precisar que seja feito o atendimento, né? Porque eu faço atendimento a domicílio. Mas nem sempre esse a domicílio é na casa da pessoa. Às vezes é uma pessoa que está de passagem, está no hotel e me chama. Eu vou lá no hotel e faço o atendimento. Então, assim, às vezes pode ser numa empresa, como aconteceu esse no caso de uma reunião. Então, esse diferencial de eu ir até a pessoa, porque nem todo mundo tem esse tempo de ir num local específico, parar e fazer a massagem. Então, eu vi que a oportunidade de mercado era justamente essa, de ir até a pessoa, de levar esse conforto e esse bem-estar. E por isso que surgiu o nome Home Spa Rio, né? Então, assim, todos esses nomes, todas essas postagens, é tudo criação minha, né? Porque eu tenho uma formação de administração e marketing, com gestão também, com gestão de negócios, né? Tem a pós também, eu também sou pós-graduada. Então, sua ideia inicial não era trabalhar como massoterapeuta, você não, já teve nem outras imaginava, profissões. nem sonhava, nem no meu melhor sonho. Eu imaginei que ia ser isso, porque assim, eu vou voltar um pouquinho aqui ao tempo, contar um pouquinho dessa minha trajetória, né? Porque a minha trajetória como CLT foi de mais ou menos 16 anos, entendeu? A carinha não parece, daqui a pouco vamos revelar a idade, então vocês vão saber. Então, assim, muito antes de eu iniciar no mercado de trabalho, eu já tinha essa questão de gostar de lidar com o público. Então, assim, eu vou voltar no túnel do tempo, quando eu era criança. Um tio meu, ele tinha um mercadinho, né? E eu criança, né, bem 8, 9 anos no máximo. Acho que bem antes que isso. Eu devia ter, sei lá, 8 anos no máximo, assim. Eu ia visitar, né, esse meu tio, e ele tinha um mercadinho. Então, assim, as outras crianças queriam ir pra praça, brincar. Eu não, eu queria ficar com meu tio no mercadinho, atendendo os clientes. Então, assim, eu já comecei dali a pegar esse ritmo de atendimento ao público, de gostar de estar nessa área de vendas. Então, assim, a área de vendas, ela me acompanha até hoje. É uma coisa que eu tenho, assim, mesmo de característica. Então, assim, na minha trajetória, quando eu comecei a trabalhar na parte administrativa, que eu iniciei, né, meu primeiro emprego foi em 2002, numa empresa, uma indústria de frango, lá do Nordeste. E eu comecei nessa empresa já na área administrativa, já contratada, não era estágio. Mais de marketing? Não, como auxiliar administrativo. Então, eu auxiliava o supervisor administrativo e a psicóloga, e também ficava na central telefônica. Então, assim, era um trabalho, assim, mil em utilidades já, entendeu? Foi assim que eu aprendi a ser mil em utilidades, porque eu fazia de tudo na empresa. E eu não fiquei satisfeita em só trabalhar, em ter aquela função. Eu sempre queria estar vendendo alguma coisa, então eu procurava o que é que eu iria vender. Então, geralmente era cosmético, roupas, ou o que o cliente precisasse. Porque chegava, hoje é o dia do aniversário de fulano. Aí eu falava assim, vocês vão comprar o quê, não sei o quê. Aí, não, pede para Paula. Paula consegue aí o presente, não sei o quê. Então, assim, eu comprava e eu revendia o presente para as pessoas. Então, assim, eu sempre estava em movimento, além daquela renda fixa, sempre tinha uma renda ali extra. E
eu tenho essa facilidade, eu gosto de estar, né, nessa questão de vendas e tal. E esse trabalho foi que me incentivou a fazer a faculdade, né? E na minha cidade as opções não eram tantas, né? Porque é uma cidade do interior e tal. E eu só tinha 2 opções. Ou eu ia partir para a área de professora, né? De português, matemática, algo assim. Ou para a área da administração. E aí eu falei assim, como eu já estou trabalhando na área administrativa, então, na lógica, essa área aqui, porque aí eu vou conseguir crescer na empresa. E aí fui cursar a faculdade de administração, mas é uma faculdade particular, então tem um custo. E daí eu fui cursar a faculdade e, assim, foi uma experiência muito boa. Por quê? Diferente de outros alunos que estavam ali só estudando a teoria, eu estava teoria à noite e prática durante o dia. Teoria à noite, prática durante o dia. Então, assim, era muito fácil. Então, a maioria das matérias se tornava muito fácil para mim. E eu tinha exemplos em cada aula todo dia. Então, assim, os professores me adoravam, né? Porque eu tinha um exemplo ali que aconteceu há horas atrás, assim. Eu dizia assim, aconteceu isso e isso na empresa, sei o quê. Então, assim, era muito fácil de me desenvolver, né? Você foi se destacando tanto na faculdade quanto no trabalho, então. Isso. Na parte administrativa. E você gostava, então, já que você passou aí 16 anos? Sim, sim. Eu realmente gostava muito, porque foi onde eu iniciei, assim. E também porque, além da administração, eu tinha um pezinho, assim, na área de informática, né? Na verdade, o meu sonho inicial era fazer uma faculdade na área de informática, mas não tinha na minha cidade. E aí, para mulher, ir para a capital, era toda uma dificuldade. E aí eu fiquei na parte administrativa mesmo, mas eu sempre tive um pé na parte de informática, porque um pouquinho antes de eu ser contratada por essa empresa, eu fui, né, instrutora de informática. Então, eu ensinava as pessoas, turmas, a aprender o básico, Windows, Word, Excel, essas coisas que hoje em dia os jovens de hoje nem sabem o que é isso, porque eles já nascem sabendo, entendeu? Já estão muito avançados. O pacote Office que a gente falava. Então, assim, mas na minha época não tinha isso, era tudo novidade. Sim. E então, assim, a empresa me contratou também porque eu tinha esse conhecimento, porque quem tinha o conhecimento de informática nessa época era quem conseguia emprego fácil. Aí eu não tinha nenhuma experiência na parte administrativa, mas tinha muita experiência em mexer com computador. Então era o que a empresa queria, o resto eu ia aprender. E você saiu de lá com qual cargo, Paula? Você chegou a subir Você estava como auxiliar, né? Você chegou a subir de cargo lá dentro até a sua saída? Sim, sim. Eu cheguei... Porque, assim, lá na empresa, os cargos eram assim, administração... Auxiliar administrativo. 1, 2 e o 3, entendeu? Feito, tipo, sargento, né? Sargento 1, 2. Então, assim, eu saí... Quando eu saí nesse nível 3, tá? Mas, assim, depois disso, o próximo passo era ser supervisora administrativa. E daí foi uma decisão também, né, difícil, que eu saí de lá, mudei totalmente. Né? Mas a massoterapia já estava na sua vida? Não, ainda não estava. Nem estava perto disso. Realmente, aqui no Rio, foi que eu me encontrei com a massoterapia. Mas você chegou a ser supervisora lá? Não. Quando eu estava prestes a ser, aí eu pedi demissão e vim de mudança geral. Conta pra gente, como assim? Pediu demissão, veio para outro estado? E por que o Rio? Né? Não, então assim, teve um desfecho familiar, meus pais se separaram e tal. E o Rio, porque meu irmão já morava aqui. Então assim, ele que puxou ali, né? Teve o gancho ali dele. E eu sempre tive vontade de morar em uma capital. Então, a princípio, seria Recife, que eu só vivia no Recife. Porque eu sempre gostei de quê? De calor. Então, vocês entendem porque eu amo o Rio, né? Calor aqui não falta. Então, assim, quando ele já estava morando aqui e teve esse desfecho familiar, e aí a gente viu que seria melhor sair, né, daquele ambiente, mudar, né, de ambiente e tal.
E por isso, e só por isso, que eu pedi demissão na empresa. E assim, foi um momento triste para a empresa. Eu tive despedida. Teve chororô, teve homenagem. E até o diretor da empresa, né? Porque assim, eu tinha acesso direto ao diretor. Porque eu estava nessa empresa, eu trabalhei 9 anos. Então, assim, quase uma vida ali, né? Então, assim, eu conhecia todo mundo, do faxineiro à diretoria. E era uma indústria, né? Então, tinha o escritório, tinha as fábricas. Então, eu conhecia todo mundo das fábricas, do frigorífico, né? Tem a parte lá do frigorífico. Quando eu entrei nessa empresa, tinha mais ou menos uns 400 funcionários. Geral, com fábrica, com tudo. Quando eu saí dessa empresa, ela estava com 1.300 funcionários. E quem fazia a parte contábil de fechamento da folha desses funcionários era eu. Meu Deus. De todo mundo? Então, eu conferia relatório de salário e tudo mais de 1.300 funcionários. Então, era aquele relatório, assim, de quilômetros. Uhum. Era um trabalho que exigia muito estresse, muita cobrança, prazos limitados, tipo, final do mês e até o 5º dia útil, que é quando o funcionário recebe. Era loucura, assim, de trabalhar até meia-noite, sábado, domingo, feriado, para poder dar conta de fechamentos assim. Mas eu gostava. E, além disso, eu também ajudava as pessoas, ajudei muita gente na empresa com o meu conhecimento de informática. Inclusive, teve um office boy, que ele começou lá como office boy, mas era uma pessoa esforçada e voltou a estudar e concluiu o ensino médio e tal. E eu ensinei computação para ele, a computação básica. E aí ele foi promovido na empresa, virou auxiliar administrativo. E no final, quando eu saí, ele já estava na faculdade de contabilidade. Legal. E já estava trabalhando na empresa no setor de contabilidade. Que era o setor, né? Que era o setor, que foi o último setor que eu trabalhei na empresa, que eu passei por todos os setores assim da empresa. Mas o último era esse da contabilidade, que fazia esse fechamento da folha. Então, assim, o conhecimento na área administrativa de como funciona uma empresa, eu tenho, assim, no geral, de todos os setores. Então, isso me deu uma facilidade que, onde me colocar para trabalhar, eu vou saber como funciona. Sim. Então, assim, vou aprender um detalhe e outro, mas a administração, ela abrange qualquer tipo de empresa, né? Então, qualquer tipo de negócio precisa da administração. Então, mesmo aquele microempreendedor ali, de uma pessoa, precisa da administração, até aquele que tem 1.000 funcionários. Aproveitando e fazendo um gancho, então, o que da administração você utiliza atualmente na sua empresa, no seu negócio? Então, eu utilizo a administração em relação à questão financeira, né, principalmente. Uhum. Então, eu sei mais ou menos, dizendo assim, minha meta. Então, eu tenho que atender tantos clientes para eu ter a minha meta financeira para cumprir com as minhas obrigações. Também em relação, dentro da administração também está a parte de vendas. Então, tem a venda em si e o pós-venda, que muita gente não dá uma atenção, mas o pós-venda é um diferencial. E com o pós-venda que eu comecei a introduzir, eu conquistei clientes. Então, dá um exemplo de que seria esse pós-venda. Esse pós-venda, ele é bem simples, mas é muito eficaz. É quando eu faço o teu atendimento hoje, faço uma massagem e tal. Aí você recebeu o atendimento, você recebeu a massagem, você, né, o serviço que você pagou, você recebeu ali, teve o seu bem-estar. Aí você pensa, pronto, eu e a Paula estamos quites. Agora, sei lá, um outro dia que eu senti necessidade, vou chamar ela novamente. Aí a pessoa não espera, pensa que não vai ter mais notícia minha. Sendo que eu já estou com planejamento para no outro dia mandar uma mensagem para essa cliente. Aí eu falo, oi, tudo bem? Como é que você está? Como você se sente após a massagem? Então, geralmente é essa frase que eu envio para as minhas clientes. Como é que você se sente após a massagem? Por quê? Isso me dá um feedback para saber se a cliente gostou do atendimento,
se a cliente conseguiu atingir aquele propósito que ela foi para fazer a massagem, e se eu vou ter uma crítica ou um elogio. Na verdade, o meu intuito não é receber o elogio, eu quero saber exatamente como é que a cliente está. Se ela me elogiar, ótimo. Quem não gosta de elogio, né? Assim, eu faço o trabalho bem feito para merecer elogios. Mas eu gosto desse feedback para saber se realmente eu estou fazendo tudo certo. Então, assim, não é você fazer um atendimento de qualidade uma única vez. É todas as vezes. Você tem que, todas as vezes, fazer o seu melhor. Hoje eu vou fazer o meu melhor. Amanhã também. Então, assim é que você fideliza o cliente. Então, assim, também na parte administrativa, em relação, digamos, a que público eu quero atingir. Né? Então, assim, eu tenho que pensar que público eu quero atingir, porque não adianta você querer abarcar o mundo, porque você não vai conseguir dar conta. Claro que hoje em dia o meu público são mais variado. Homens, mulheres, gestante, pet, mas tem um nicho ali. Então, eu foquei em quê? Nas pessoas que moram na Zona Sul, porque é próximo do meu local onde eu moro, e é de fácil acesso, né? Tem vários meios de transporte, e me estendo no máximo Tijuca, Vila Isabel. Por quê? Porque assim eu vou conseguir atender. E também dou um pulinho na Barra, tá? Tem um bracinho na Barra, mas geralmente é quem está ali em torno do Jardim Oceânico. Por quê? Sim. Porque tem o metrô e dali você pega um Uber, tá? Chega fácil em alguns locais da Barra. Mas eu não posso querer atingir o Rio de Janeiro todo, porque eu não vou dar conta, principalmente pela logística de deslocamento. Que está cada dia, né, mais difícil essa logística. Então, assim, o meu foco é clientes aqui em torno e que tem essa necessidade do atendimento a domicílio, tá? Porque é essa cliente que vai querer você várias vezes. E, assim, hoje em dia, isso está acontecendo daquela indicação do boca a boca. Então, assim, isso é um método antigo, né? Mas que continua firme. Funciona. E funciona. Por quê? Porque existe a questão da confiança. Até você ganhar a confiança do cliente. Então, quando você é indicado, você já chega com uma confiança ali. Quando um cliente que você vai atender que não foi uma indicação, aí você já tem mais uma tarefa para conquistar. Ô, Paulo, e o que a pessoa precisa ter em casa para fazer o atendimento? Precisa ter uma maca? Pode ser na cama? Em qual lugar, assim? O que ela tem que ter? Então, não precisa ter maca. A maioria, digamos que 90% das clientes que eu atendo, elas não têm maca. E eu atendo na cama da cliente. E aí, clientes novas, até meio que, como assim? Como é que você atende na cama? Falei, dá para atender na cama e fazer um bom trabalho e a pessoa nem vai sentir falta da maca. Claro que se eu chegar numa casa e ter uma maca, ótimo. Ótimo para a cliente, ótimo para mim. Mas eu consegui me adaptar a fazer esse atendimento na cama. Então, é possível sim fazer o atendimento na cama da cliente e eu formo um papel descartável. E eu também faço movimentos ali que eu não fico com dor muscular, que é a grande dúvida das clientes. E você não fica com dor? Não fico, porque também sou movida a óleos essenciais. Tem esse detalhe. Mas, enfim, dá sim para fazer o atendimento, fica confortável. A cliente até fica dormindo. Tem clientes que deixam a porta para eu fechar, para eu bater a porta, e ela fica lá dormindo na cama e eu vou embora. Então, só para você entender que dá sim para fazer. Eu sou do tipo de que dorme pegou no meu pé, eu já durmo. Você falou que você faz os atendimentos, né? E você faz tanto em casa quanto indo na casa das pessoas. Isso. Você pensa em expandir isso e, por exemplo, treinar outras pessoas para prestarem o mesmo atendimento que você, em seu nome, no caso?
Olha, eu penso nisso, mas bem no futuro, a bem longo prazo, tá? Porque eu ainda estou com muito gás para atender e para eu fazer esse tipo de treinamento, eu vou ter que diminuir meus atendimentos para ter o tempo de fazer esse treinamento, tá? E assim, eu sei que quando eu for fazer isso, eu vou ser muito exigente. Então, assim, eu quero bem a longo prazo para que eu realmente faça que a pessoa realmente consiga reproduzir a massagem que eu faço. Porque, assim, hoje é uma massagem que tem uma carga de experiência. Então, é um mix de técnicas. Então, a minha massagem relaxante não é uma simples massagem relaxante. É uma massagem que mistura várias técnicas para relaxamento muscular. É um tratamento, é praticamente um tratamento médico ali, porque além de eu mexer e liberar todas as tensões, eu utilizo os óleos essenciais. Então, um dos meus diferenciais é a utilização de óleos essenciais, produto natural, não uso nada industrial, tá? A não ser que a cliente solicite, diga assim, eu não quero seus óleos essenciais, quero que você utilize o meu creme aqui. Então tá, vou utilizar o seu creme na sua massagem. Porque também a gente tem que fazer o que o cliente pede, o que o cliente quer. Mas se não for assim, eu sempre vou utilizar os óleos essenciais, porque os benefícios para a saúde são diversos e vale muito a pena continuar trabalhando com eles. Uma coisa que acredito que a gente pulou foi quando você veio para o Rio, como que você encontrou a massoterapia? Sim. Então, eu já estou aqui no Rio, esse ano faz 14 anos. E como foi essa minha virada de chave aí de CLT para virar empreendedora da massagem, ou como muitos me chamam, mãos de fada. Na verdade, surgiu, vamos puxar aquele gancho do grupo de corridas. Então, assim, eu estava sempre, fazendo alguma atividade assim de corrida e tal. Fala, rapidinho. Você era CLT já aqui no Rio de Janeiro? Você chegou a ser CLT aqui? Sim, cheguei. Então, assim, quando eu cheguei aqui no Rio, eu fui estudar para concurso. Porque, assim, eu tinha essa vontade de ter uma estabilidade maior do que CLT não tem tanta estabilidade assim. Então, eu queria uma estabilidade maior, então é concurso. Passei uns 2 anos estudando para concurso, fiz alguns concursos, mas não tive êxito. E, assim, o que ocorreu? Eu tive uma abstinência por não estar trabalhando em empresa. Então, eu não tinha concentração para estudar. Então, eu estudava ali, mas era algo mais forte do que eu. Então, assim, aí eu fui desistir de concurso e fui em busca de emprego, sem conhecer ninguém, sem saber como funciona nada aqui. Eu falei assim, mas eu tenho experiência, vou trabalhar. E aí, trabalhei em algumas empresas aqui no Rio, na parte administrativa, e como eu tinha esse conhecimento de todos os setores que existem na empresa, o meu primeiro emprego aqui, eu trabalhei, digamos, em um cargo assim de gerência. Então, eu fazia de tudo assim na empresa. Desde a parte de RH, lidava com vendas, com financeiro, com tudo assim. Então, eu fazia essa gestão ali da empresa. Aí, trabalhei em algumas empresas aqui, mas aí, abrindo aqui o parênteses, aí, nessa questão dos grupos de corrida, eu comecei a fazer amizades e tal. E uma dessas amigas, ela fazia um curso de acupuntura e massagem. E aí, no final das corridas, aí ela falava assim, eu vou fazer massagem aqui nas tuas pernas e você faz na minha depois. Aí eu, tá bom. Quando eu comecei a fazer essa troca com ela, ela chegou um certo dia e falou assim, você tem uma mão boa para massagem? Aí eu, ela é. Por que você não faz um curso de massagem? Aí eu falei assim, eu não aguento mais estudar, já estudei tanto estudo. Ela, faz um curso. Eu, não, eu sou formada em administração, minha área é administrativa, não vem com história de massagem para mim, não. E assim passou. Mas, quando eu estava no meu último emprego, como CLT, era uma imobiliária. E aí teve aquela crise imobiliária, foi mais ou menos 2018. Teve aquela crise imobiliária e como eu era a recém-contratada,
estava há 1 ano e pouco na empresa, então eu era o alvo Sim. da demissão. E aí eu senti que ia acontecer a demissão ali, né? E daí eu comecei e falei assim, eu tenho que ter um plano B. E o plano B, eu lembrei dessa dica da amiga, né? Eu falei assim, ela falou que eu tenho as mãos boas para massagem, então tá, meu plano B, eu vou procurar um curso para ver se realmente é isso que vai dar certo, que eu vou gostar. Porque assim, porque eu trabalhei tanto tempo na área administrativa assim? Porque foi algo que eu também me encontrei, que eu também gostava de trabalhar, gostava daquela loucura burocrática, eu gostava daquela papelada, daquele monte de relatório de número, entendeu? Gostava. Mas aí eu falei assim, vou procurar curso. Aí procurei um curso aqui no Rio e tal. Fiz o curso. E aí foi interessante porque no primeiro dia de aula do curso, que era um curso assim, que você ia e você entrava no curso, ele em andamento. Então, quando eu entrei, já estava, digamos, na metade do curso. Aí depois você voltava para o início. Era meio dinâmico assim. E desde o primeiro dia de aula, era teoria e prática. E aí foi interessante que desde o primeiro dia que eu fui lá para a parte prática, a professora falou no final da aula, falou assim, você leva jeito. Aí eu falei assim, gente, será? A professora também está falando isso? Aí ela, invista que você leva jeito. E assim, tipo, numa turma de 15 pessoas, ela pegou e falou isso para mim. E durante o curso eu observei que ela tinha razão, porque eu vi a dificuldade de outras colegas, sabe? E eu via que eu tinha uma facilidade, assim, eu aprendia rápido, ela só mostrava uma vez e eu já fazia certa manobra e tudo. Então, E você gostava? E sim, e aí eu comecei a pegar gosto, porque eu acho que também porque no que eu estava tendo facilidade, né? Então, se você não está tendo tanta dificuldade, isso Sim. já te ajuda. Então, comecei a pegar gosto ali e antes de eu concluir o curso, já fui trabalhar numa clínica de estética. Nossa, você já teve clientes, então, antes de concluir o curso. Era uma das Isso. dúvidas, como que foi, assim, não sei se você lembra do seu Isso. primeiro cliente. Então, assim, eu comecei nessa clínica de estética. Mas eu lembro do meu primeiro cliente fora dessa clínica, porque, na verdade, o cliente não era meu, era da clínica. Uhum. E daí chegou um certo momento que eu concluí o curso. Então, assim, eu já tinha experiência, eu já tinha teoria e já tinha experiência. Porque na clínica de estética era todo dia, vários clientes. Sem contar que a dona da clínica ainda exigia que eu fizesse massagem nela todos os dias. Caraca. É. Então, assim, na época eu gostava dessa situação? Não, mas eu pensava assim, isso é um sacrifício que eu estou fazendo para aprender mais rápido. E eu agradeço essa parte, entendeu? Então, assim, foi uma maneira que eu aprendi ali bem rápido. Então, quando eu já estava com a conclusão do curso, já tinha bastante experiência, né? Até porque todo dia era, pelo menos ela eu atendia. Eu resolvi sair porque a questão financeira na clínica era mínimo. Era impossível de você sobreviver ganhando o que eu ganhava lá, tá? Impossível mesmo. E eu falei assim, como é que eu vou sobreviver? Assim. E daí são decisões que você tem que tomar e tem que encarar. Tipo, você não pode esperar o tempo bom. Não vai ter o tempo bom, o momento bom. Vai ter você tomar a decisão e seguir em frente. Sabe? Então, assim, você tem que parar e decidir. Mas decidir e encarar aquilo que... As suas escolhas, né? As escolhas têm as consequências ali. Então, eu falei assim, vou sair. Sair para empreender. Isso. Aí, de fato, você Aí foi o empreender. momento que eu saí para empreender. Então, Foi que ano isso? Que ano, mais ou menos? então foi justamente finalzinho 2018 para 2019, assim, entendeu? Foi onde realmente eu, de fato, me tornei a empreendedora e comecei meu primeiro cliente. Bem antes da pandemia, quase ali na pandemia, né? Isso, foi, digamos assim, foi mais ou menos 1 ano antes da pandemia que eu comecei a atender clientes por conta própria, tá? Então, esses clientes, como foi que eu consegui, né? Como foi que eu mantive esses clientes? Porque eu pensei assim, hoje eu vou atender esse cliente aqui e eu vou fidelizar.
Então, sempre meu objetivo foi assim, só basta eu fazer uma única vez a massagem que eu vou fidelizar. Eu não preciso de mais do que isso. É só eu ter essa oportunidade de fazer essa primeira massagem e daí eu vou fidelizar. E realmente eu consegui assim. Por quê? Porque nessa primeira massagem eu sempre chegava no cliente com esse objetivo de fidelizar. E aí eu tinha que dar o meu melhor. Usar produtos de qualidade, fazer um atendimento de qualidade, perceber o que é que a pessoa precisa, né? Entender se o cliente quer conversar, se quer ficar em silêncio, se quer trabalhar e receber a massagem. E se você manteve esse padrão até depois da primeira vez? Sim, isso eu tenho, assim, como um estilo mesmo, sabe? O meu estilo é esse. Todo atendimento eu dou o meu melhor, eu sempre busco fazer o meu melhor e manter essa fidelidade, porque não é porque eu te atendi bem hoje, aí fidelizei. Aí eu falei assim, fidelizei. Aí amanhã você vai sentir a diferença se eu não te atender da mesma forma. Porque uma vez que você conhece um produto de qualidade, você não vai querer um com a qualidade inferior. Então, se você quer empreender, você tem que manter qualidade, não quantidade. Então, qualidade vai lhe gerar quantidade. Mas essa qualidade tem que ser mantida. Então, assim, é o padrão. Se você for analisar, essas empresas de franquia, elas prezam por isso. Manter um padrão. Então, um padrão de quê? De qualidade, de excelência. Então, é onde se mistura a administração, o meu conhecimento da administração, com essa vida, né, de empreendedora. E eu queria até fazer um parênteses aqui, porque eu já fui atendida pela Paula, né? E ela olha só como ficam marcadas as coisas, né? Ela falou que eu precisava muito de beber água urgente. Eu nunca mais esqueci isso. Nossa, você precisa beber mais água. E aí depois eu fiquei pensando, gente, como que ela sabe que eu não bebo água? Que massagem é essa que ela consegue identificar que eu tô bebendo pouca água? E aí ela me deu todas as instruções ali. E de fato, isso ficou marcado, né? Porque não é só uma massagem. E eu queria emendar uma pergunta que como que você consegue identificar esse tipo de situação? Você tá ali atenta, né? Não só no relaxamento, mas no corpo da pessoa mesmo. E também, qual que é a maior frequência... Qual que é a maior dor, assim, que as pessoas têm? Por exemplo, o meu é água. Você sente muito que as pessoas atualmente têm essa necessidade? Ou é uma questão de relaxamento muscular? O que você mais encontra, assim, nas suas massagens? Então, para a primeira pergunta, como é que eu identifico, assim... Isso. É porque, em cada atendimento eu busco essa excelência, então eu me concentro. Eu não fico pensando no mundo lá fora, se o dólar tá caro, entendeu? Nada disso. Eu tô focada no corpo da cliente. Então, tem até uns clientes que brincam assim, diz que minha mão tem um raio-x. Também acho. Mas tem alguma técnica para fazer isso? Para identificar, por exemplo, que a pessoa não bebe muita água? Então, aquela história. É difícil de explicar, mas eu vou tentar. Assim... Eu percebo pela textura da pele da pessoa. Então, se eu vejo que a pele está um pouco mais ressecada, já é um sinal. Outra forma também que eu observo em relação à retenção de líquido. Se a pessoa está com inchaço. Então, a pessoa está retido de líquido, então está bebendo líquido. Não, pelo contrário. O corpo está retendo porque diz assim, ela não me dá água, então tenho que guardar aqui, porque senão a gente vai morrer. Entendeu? Então, assim... Durante a massagem, cada ponto que eu passo na minha mão realmente é um raio-x ali que eu vou fazendo. E eu vou detectando se tem essa necessidade de água, se a cliente está não só bebendo água, mas está fazendo uso contínuo ali de hidratação, como é que está ali, né? Está usando hidratante? Não, porque às vezes é um ressecamento que não é só questão de água. Às vezes não passou hidratante naquele dia... Né? E aí também percebo. E isso eu adquiri com experiência mesmo, sabe? E como eu falei assim, a massagem, eu descobri que eu tenho um dom,
As minhas mãos, eu tenho esse dom para massagem. E eu acho que isso me facilita ter certas percepções que outras massoterapeutas não têm. Então, assim, quando eu vou fazer a massagem, principalmente a primeira massagem, eu vou fazendo como se fosse um check-up ali, sabe? Passando raio-x mesmo, vou analisando. Onde é que tem tensão muscular? Porque eu começo pelos pés, né? E aí eu faço a massagem de reflexologia nos pés. Então, assim, como eu falei, são várias técnicas que eu uso junto para um único atendimento ali. E o que seria essa massagem reflexologia nos Então, pés? a reflexologia é uma massagem que ela identifica o nosso pé, pés e mãos, tem os pontos do nosso corpo todo. Então, é com essa massagem que a gente consegue trabalhar todo o corpo do cliente. Então, antes de eu chegar nos pontos de tensões das costas, do pescoço, eu já estou identificando através do ponto ali no pé. Também consigo identificar se a pessoa está com problema no intestino, se está também com algum problema em outro órgão, porque o pé tem todo esse mapa ali. Alguns pontos eu já gravei de cabeça, já sei. Outros eu tenho um mapinha impresso com esses pontos ali. Então, assim, quando eu tenho dúvida, eu vou lá e pego, dou uma olhadinha. Às vezes também quando eu tô fazendo massagem no pé da cliente, aí ela faz assim, doeu aí. Aí elas já sabem que eu faço essa análise, né, dos pontos do pé. Aí elas mesmas me perguntam, que ponto é esse? Que órgão é esse? Se eu não souber de cabeça, eu falo, não, um minutinho. Aí pego o meu mapinha, falo, ó, isso aqui, ó, e aqui deu fígado. Então, assim, eu já alerto a cliente, ó, vai no médico, dá uma olhadinha. Ou então, também tem casos de clientes que tem questão de prisão de ventre, né? O intestino não funciona muito bem, elas me chamam, entendeu? Por quê? Na massagem nos pés, eu faço ativação desse ponto do intestino, então, provavelmente, após a massagem, naquele dia, vai voltar a funcionar tudo normalmente. Então, assim, eu esqueci a outra pergunta que você falou. Acho depois. que você já meio que respondeu. Se as pessoas estão mais tensas agora. Ah, sim. Quais são os casos, assim, que eu... Hoje em dia, são 2 tipos de tensões que são frequentes em clientes que eu atendo, inclusive, toda semana. Na região lombar, né? Porque tem trabalho em escritório e tal, e aí nunca tem uma postura muito legal. E nessa região dos ombros aqui, da escápula e pescoço. E pescoço é uma região que muita gente está tendo muito índice assim, de crise de torcicolo. E aí você fica, mas por que isso? Celular. Porque geralmente você usa o celular com o pescoço para baixo. Você não fica assim. Você não fica. Então, isso tem gerado essa tensão na área do pescoço. E a pessoa trava realmente de não conseguir nem olhar para o lado, sabe? Mas, todos os casos que eu pego a pessoa travada, sem conseguir nem olhar assim, entra travado e sai com toda a mobilidade. E qual é a recomendação de vezes que a pessoa deveria fazer uma massagem no mês? Então, que deveria todos os dias, não, brincadeira. Mundo perfeito, né? Mas assim... Para evitar, né, no caso, esses casos. Para evitar, 1 vez por semana, tá? Principalmente se você tem um trabalho que te exige muito esse tipo de atividade. 1 vez por semana. Ah, mas aí 1 vez por semana vai ficar pesado financeiramente? A cada 15 dias. A cada 15 dias, pelo menos, já dá para ter um resultado. Ou então, assim, se eu pego o cliente que está com a crise, né? Chegou lá, tô torto, tá nem olhando pro lado, entendeu? Aí eu faço atendimento, faço a massagem, liberei e tal. O ideal é que com 1 semana depois esse cliente volte. Porque eu já consegui liberar aquela tensão maior. Com 1 semana ele ainda tá com algumas tensões menores. E aí sim eu vou conseguir dar um espaçamento maior para ele. Para vir com 15 dias, para vir com 1 mês. Né? Porque aí tem feito esse processo de destravar realmente mais. Sim. Então, assim, o ideal é 1 vez por semana ou 15 dias, tá?
Mas massagem relaxante você pode receber todos os dias, não tem contraindicação. E você não faz massagem só em pessoas, né? Você faz em animais também, né? Sim, sim. Conta pra gente um pouco. Então, minha paixão, né? A massagem é meu amor e os pets são minha paixão. Então, assim, o atendimento ao cliente, como começou, né, essa questão da massagem nos pets? Eu chego no cliente, vou fazer o atendimento ali, mas aí tem o pet. E assim, eu amo, né, animais, seja cachorro, gato, eu amo mesmo. E porque eu sempre tive, e agora aqui no Rio eu não tenho, devido ao meu espaço. E também porque, imagina, passo o dia fora trabalhando, que atenção eu vou dar? Então, o que acontece? Eu termino adotando, naquele momento do atendimento, o pet do cliente. Então, eles também me adoram, né? Porque o animal, ele sente a energia, ele sente quando você gosta. Se você chega numa casa, tem um pet, e você não gosta de animal, ele vai sentir, ele vai querer até te pegar. Mas se você gosta, ele sente, porque existe uma questão energética, ele consegue ver a tua aura. Então, ele consegue ver tua energia positiva. E aí, ele nunca te viu, mas ele já chega e já quer ficar do teu lado. E assim, e daí começou. Num carinho e tal. E aí eles foram se derretendo. E tem muitos clientes que, assim, antes de eu fazer o atendimento da cliente, eu tenho que fazer o atendimento no pet. Então, assim, a gente meio que divide, né? Eu reservo alguns minutinhos antes do atendimento da cliente para o pet receber aquela massagem e aquele cuidado ali. Você se profissionalizou nisso? Olha... Ou foi de tanto fazer nos pets? Assim, eu adquiri um livro que fala sobre a massagem, né? O que fazer e tal. Mas, assim, a massagem não é muito diferente da massagem para o humano, sabe? A questão é porque a estrutura dele é diferente, assim, mas o toque não é tão diferente feito o toque que faz ali no humano. Então, isso facilita, né? E, assim, além da massagem, tem também aí onde entra a questão do reiki. Então, assim, para o pet é super legal porque ele não sabe, vou dar um exemplo aqui, de como o reiki ele pode ser importante no atendimento de um pet. Porque o pet ele não sabe dizer onde está doendo. A gente sabe. Onde dói, fala para mim, tá doendo aqui, tá doendo ali, mas o pet não. Ele pode estar gemendo de dor e você não saber onde é que está doendo. E já aconteceu várias ocasiões que, através da aplicação do reiki, eu identifiquei onde o pet estava com problema. E daí foi encaminhado para o veterinário. Então, assim, já teve um pet que a dona falou assim, ele tá chorando e eu não sei onde é que dói nele, sei o quê. Você pode fazer um reiki para ver por quê. Durante a aplicação do reiki, tem uma situação que eu sinto nas minhas mãos, se tiver alguma inflamação, eu sinto dor. Mas é dor de você chorar de dor forte mesmo, como se eu estivesse levando um choque. Mas, assim, eu meio que já sei que é assim, então eu mantenho o autocontrole ali, sabe? Não vou chorar, não vou gritar, não vou dizer, tô com dor aqui. Sinto calada, plena. E, assim, durante a aplicação do reiki no pet, eu fui fazendo a aplicação. E aí, quando eu cheguei na área do quadril, eu senti essa dor forte. Que eu sentia dificuldade de continuar ali fazendo aquela aplicação. E o pet também estava sentindo dor no mesmo momento. E ele ficava saindo de lugar, assim. E eu fiquei, tipo, rodando a cama com o pet, assim, até ele conseguir deixar eu realmente ficar mais tempo. Porque depois, no que ele vai recebendo aquela energia, é como se ele realmente estivesse recebendo uma medicação ali para aliviar a dor. E aí a dor da minha mão também vai diminuindo. E aí eu descobri, com esse atendimento, que o problema era no quadril ali do pet. Aí eu fui no final, né, do atendimento, aí eu falei pra dona, eu falei, olha, ele tá com alguma questão no quadril, então você leva no veterinário, pede um raio-x, alguma coisa pra ver o que é. Aí ela falou, tá bom. Aí na mesma semana ela levou no médico e foi identificado displasia. Então realmente o pet estava com displasia. A cliente me agradeceu bastante, porque ela estava sem saber o que era. Imagina, ia levar para o veterinário,
poderia ser que ele demorasse mais para identificar, né? E aí ela já foi certeira ali, ó. Ia fazer uma bateria de exame. Entendeu? Então ela já foi certeira na situação, já falou ao veterinário, ó, ele tá com problema aqui. Assim, eu acho que é aqui e tal. E melhorou mesmo? O pet melhorou? Melhorou. Então, assim, junto com o tratamento veterinário e recebendo o reiki, a melhora é mais rápida. Por quê? O reiki, ele tem uma das funções dele é harmonizar os chakras. E o pet também tem chakras, tá? Então, fazer essa harmonização de chakras, porque cada chakra é responsável por uma quantidade de órgãos. Então, no que você harmoniza, deixa em equilíbrio, a energia desse chakra é distribuída para aqueles órgãos. E aí funciona normal todo o sistema. Então, assim, é como se a gente realmente fosse uma máquina, né? Ali. Então, esses pontos de energia ali vão recarregando as baterias ali dos órgãos. Aí, se um ponto desse não está funcionando legal, aquele órgão já começa a ficar fraquinho. E aí vai tendo aquele sistema de dominó, né? Vai um ficando ruim, o outro ruim, e quando você pensa que não está cheio de problema. Então, assim, o reiki, ele é uma energia que vai ajudar a harmonizar, vai melhorar o teu sistema imunológico, melhora sono. No caso dos pets, melhora a questão de ansiedade, principalmente os que ficam em casa enquanto as pessoas vão trabalhar, deixam o pet sozinho em casa, eles ficam muito ansiosos. Então, isso acalma, vai deixando eles mais calmos, melhora o sono. Então, assim, são diversos benefícios. E tem idade ou gênero para fazer massagem ou reiki? Não. Vai, digamos assim, de 0 recém-nascido a 100 anos, né? E, inclusive, tanto a massagem como o reiki você pode fazer, não tem, assim, contraindicação. Mas, às vezes, você tem que ter alguns cuidados. Tipo assim, uma pessoa que tem hipertensão, que é hipertensa, mas não é controlada, tipo, é aquela pessoa que sabe, eu tenho a minha pressão alta, mas não tomo remédio, não controlo, não sei o quê. Então, uma pessoa dessa, eu não posso chegar e fazer uma massagem, uma drenagem linfática. Porque a drenagem linfática, ela vai mexer com o sistema circulatório. E aí, a pessoa pode ter um pico de pressão. Então, assim, eu sempre também busco saber como é a saúde do cliente, entendeu? Paula, como que você cuida de você para poder conseguir cuidar das pessoas, né? Quais as preparações que você tem, né? Se você tem um ritual antes das massagens, conta um pouco pra gente. Então, no início eu não tinha muito isso, né? O meu objetivo era fazer o máximo para o cliente. Mas e daí, com o tempo, eu percebi e entendi que eu preciso sim estar bem, porque que energia eu vou passar? Porque assim, a massagem, mesmo que a pessoa não seja, né, dessa área de reiki, não seja reikiana, seja só massoterapeuta, ela está fazendo uma transmissão de energia ali. Então, assim, se você não tem uma energia boa, você não vai passar uma energia boa e o cliente vai sentir, porque, inclusive, tem clientes que são mais sensíveis a essa questão. Tem cliente que não deixa ser tocado por qualquer pessoa. Então, é onde vem as indicações, porque a pessoa quer saber quem é essa pessoa, como é o histórico ali dela e tal. Então, assim, mas eu não tinha esse autocuidado. Não pensava assim em mim, porque eu estava naquela situação de sobrevivência, né? Meu objetivo era ter o dinheiro ali para sobreviver. E hoje é bem diferente. Então, assim, a minha preparação, eu tenho um estilo de vida diferente por escolha minha, assim. Não é que seja uma coisa obrigatória, não é porque você é massoterapeuta, não é porque você é reikiano que você não pode fazer certas coisas. Mas, assim, eu evito, porque eu sei que tem certos ambientes que a energia já é mais densa, que não vai ser legal para mim. Então, assim, você não vai me ver aqui na Lapa, na balada, entendeu? Eu posso ir numa festa, um show, mas algo assim pontual. E também em relação à questão da bebida alcoólica, sempre com moderação.
nada em exagero. Mas isso também é uma situação que eu sempre fui assim, mais calma e tal. Interessante que você cuida da sua energia toda para poder não transmitir isso pro cliente. Isso. Né? E aí foi o Reiki, digamos assim, que foi a melhor situação que aconteceu na minha vida para me ajudar a cuidar de fato, de forma mais profunda, essa questão energética. Então não era só o meu comportamento no dia a dia ou nos ambientes que eu frequentava, ou as minhas ações do dia a dia, mas quem é reikiano também faz a auto-aplicação. Então, assim, eu faço a auto-aplicação de reiki. Então, eu recebo, né? Porque, como eu falei, durante a aplicação do reiki não é minha energia, é energia universal. Então, eu recebo essa energia universal, então eu faço essa auto-aplicação. Além disso, também eu vi a necessidade de cuidar da parte física. Então, não adianta eu cuidar da parte energética e esquecer da física. Por quê? A massagem exige. Né? Tem que ter braço, tem que ter disposição, porque é no mínimo 9 horas em pé. Tem dia, eu uso esses relógios que mede, assim, marca quanto tempo você fica em pé, quanto tempo você caminhou e tal. E já teve dias de eu identificar que eu fiquei 12 horas em pé. Então, foram 12 horas de trabalho. Né? Então, o corpo vai passando o tempo, vai te exigindo mais. Então, assim, cadê a massa muscular? Você faz massagem você também? Você também recebe massagem, no caso? Então, eu já tentei e continuo a tentar pessoas que façam massagem em mim, tipo profissionais. Mas, como eu falei, assim, eu sou muito exigente e eu ainda não consegui uma pessoa que eu diga assim, não, eu vou querer essa pessoa, eu vou chamar toda semana para ela fazer massagem em mim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho dores musculares. Então, isso me facilita eu não precisar ter essa necessidade de estar recebendo massagem. Eu já fui em alguns locais e aí sim eu consegui ter uma massagem mais de qualidade. Fui em um spa em São Paulo. Então, assim, eu consegui encontrar alguém que fizesse uma massagem no nível que eu faço, sabe? Mas não tinha como eu ficar fazendo direto porque não era aqui. Mas eu tenho esperança que eu ainda vou encontrar essa profissional. Com certeza. E, assim, então o meu autocuidado hoje é essa questão energética com o reiki. Eu pretendo iniciar aula de yoga em breve, tá? Porque eu vejo que o yoga, ele além de trabalhar a parte do corpo muscular, também tem toda essa questão de conexão, de respiração e tal, não sei o quê. Então, eu acho muito importante, interessante yoga, tenho vontade de fazer, ainda não consegui ter essa brecha para fazer, mas pelo menos já estou na academia. Então, assim, eu faço musculação e aí as pessoas perguntam assim, mas que horas é que você faz? Porque, assim, meu atendimento eu atendo de manhã, de tarde e de noite. A pessoa fica assim, você dorme que horas também? Sabe, as pessoas ficam assim. Mas é aquela história, você não pode dizer assim, não tenho tempo. Você tem que criar e determinar o tempo. No meu caso, eu não determino um horário fixo. O meu horário, a minha agenda é uma loucura, é muito dinâmica, porque a minha agenda, ela caminha conforme o tempo dos clientes. Então, na verdade, os clientes é que determinam como é que vai ser minha semana. A minha agenda, ela é atualizada toda semana ali, e toda semana eu atendo o mesmo cliente em dias e horários diferentes. Então, eu tenho esse diferencial de me adaptar ao dia e horário que o cliente tem disponibilidade. E eu sei que no final dá certo, eu consigo atender todo mundo. Às vezes acontece de deixar um cliente ou outro sem atendimento. Quando é uma semana mais cheia, assim, acontece. Mas, e aí, voltando para essa questão, só para fechar a questão do autocuidado, então, assim, o reiki, essa questão que eu voltei para a academia, fazer o exercício, eu percebi quando eu comecei a academia, eu voltei, eu pensava que eu tinha força nos braços. Eu falei assim, eu faço massagem e tal, eu tenho bastante força nos braços. Aqui. Cheguei lá e foi uma decepção, porque eu não conseguia pegar meio quilo, assim. Então, eu vi que realmente meu músculo estava indo embora.
sabe? Tá ficando sem nada. Então, assim, agora eu já tô cuidando disso aí. Também, hoje, eu consigo deixar o domingo livre, sem atendimento, mas É difícil, né? existem exceções, tá? As emergências, né? Porque assim, eu digo que eu sou feito um plantonista. Eu tô em casa, digo, vou fazer isso, fazer aquilo, isso, o quê. Aí recebo uma mensagem do cliente, eu tô com meu pescoço travado aqui, isso, o quê. Aí eu paro tudo que eu tô fazendo e vou lá atender o cliente. Então, assim, todos os meus clientes sabem que eu tenho essa responsabilidade de qualquer hora que eles me chamarem, eu vou lá atender como um atendimento médico mesmo. Então, assim, eu vou conciliando. E aí eu faço academia, às vezes de manhã, ou de tarde, ou de noite. Mas tem dia que, assim, eu atendo de manhã, tal. Aí vejo que tem uma janela ali de intervalo maior para o próximo atendimento. Eu falo, então, digamos, tem 2 horas aqui livre. Encaixa o treino, né? Aí eu falei assim, dá 1 hora de treino. Aí eu vou, treino 1 hora, volto para casa, tomo banho, me apronto e volto ao atendimento. Então, assim que eu consegui realmente voltar a me cuidar. E eu vi que é importante não só para o corpo, mas para a mente também, sabe? Você ter esse cuidado. Também, às vezes, eu tiro um dia de folga no meio da semana. Essas são as vantagens de ser empreendedora. De ser empreendedora, tá? A desvantagem é quando... lembrar de vez em quando as vantagens, né? A desvantagem é quando você está no domingo, passeando ali no aterro, dizendo assim, hoje eu vou ficar só aqui passeando, vendo o céu, o mar. Aí você recebe uma mensagem, o cliente está lá todo travado e no outro dia precisa trabalhar. Aí você diz, tá bom, daqui a pouco chega aí. Aí cortou seu passeio, você volta e vai atender. Eu sou entusiasta na massagem. Eu gosto muito de fazer massagem nas pessoas. E qual é o maior erro que você vê as pessoas cometer na hora de fazer massagem em alguém? Olha, um dos maiores erros que é cometido não só por quem não é profissional ali da área de massagem, mas até por alguns profissionais, é você direcionar pontos de tensões para onde não deve. Entendeu? Porque o cliente está ali cheio de tensões, vamos dizer aqui, nas costas. Eu ia perguntar, né? Quais são os pontos? Os pontos, se é para cima, para baixo, se tem Então, eu vou dar um exemplo ainda melhor para você entender. Vamos para o pescoço, né? Que é onde a pessoa trava mesmo. Então, assim, geralmente as pessoas tendem a fazer a massagem e subir. Está fazendo totalmente errado. Por quê? Imagina que aqui nas costas está cheio de tensõezinhas, o pescoço está lá tranquilinho na dele, entendeu? Ainda não está tensionado. Aí você pega e arrasta todas aquelas tensões para a área do pescoço que estava tranquila. O que acontece? Travou. Então, assim, a falta de conhecimento gera esses erros, tá? Outra questão que acontece... Só para eu poder entender. Então, no caso da tensão, tem que ser para baixo, é isso? Isso, no pescoço sempre para baixo. E nas costas também? É sempre um movimento descendo? Não, aí já nas costas é mais movimento para cima. Tem algumas áreas que pode até ser para baixo. Só não pode levar pro pescoço, né? A questão é não levar pro pescoço. Entendi. Então, chegou aqui, faz a curva, entendeu? Aprenda a fazer a curva. O ombro, né? Lembra assim, vou descer aqui nesse ombro, entendeu? Então eu fazia errado, porque justamente quando pega no pescoço aqui, às vezes eu jogava pra cima. Isso, então, chegou na área do pescoço, faz a curva, desce aqui pelo ombro e pescoço sempre para baixo, para deixar essa situação aqui livre, porque aí vem nessa parte aqui bem atrás e aí trava, a pessoa vai ficar com dor de cabeça também, tá? E uma série de problemas que eu vou ter que resolver depois. E já teve situações também de clientes meus, né? Porque assim, um cliente meu, para receber massagem de um outro massoterapeuta, o outro massoterapeuta vai ter problema, porque o cliente está acostumado com uma massagem boa. Então, se o outro massoterapeuta não fizer um bom atendimento, o cliente vai perceber na hora. Já aconteceu o contrário?
de você ter que consertar algum erro que algum massoterapeuta fez? Sim, e recentemente um cliente viajou, foi para algum lugar aí do exterior e tal, e aí resolveu fazer uma massagem, voltou todo moído. Nossa. Entendeu? Ele chegou, tipo assim, chegou hoje e já foi me chamando, pelo amor de Deus, que ele nunca tinha ficado com tanta dor desde quando a gente começou a fazer massagem. Por quê? A massoterapeuta que ele fez lá no exterior, lá, não fez uma massagem correta. Então, assim, cada pessoa tem uma sensibilidade. Então, assim, eu não posso apertar da mesma forma, gerar uma pressão da mesma forma com todo mundo. Não é uma receita de bolo ali que eu faço igual para todo mundo. Sim. Cada cliente é diferente, porque a tua estrutura óssea é diferente, a pele, camada de gordura, tudo é diferente. Então, você tem que sentir e ver até onde você pode ir. Então, assim, tem muitos massoterapeutas que não têm essa visão, não têm esse cuidado e faz feito massa de bolo ali. Faz igual para todo mundo. Uhum. E aí, em uns dá certo, em outros dá totalmente errado. E foi o que aconteceu com esse cliente. E aí eu tive que consertar a bagunça toda até ele voltar a ficar novamente estabilizado ali. Você dá curso? Não, por enquanto eu não dou curso. Mas pretende futuramente? Eu pretendo futuramente, mas assim, bem futuramente. Porque se eu for dar um curso, vai ser realmente para que a pessoa possa fazer com a mesma qualidade que eu faço. Então, vai ter que ser um curso bem, bem preparado ali. E aí, com certeza, todas as alunas, o teste final é fazer a massagem em mim, né? E aí, para passar nesse teste... vai ser complicado, né? Vai ser difícil. Para ter certificado, vai ser bem difícil. Agora a gente vai entrar nas fotos com a Paula. Vamos ver um pouco da jornada dela. Pode botar aí, Dudu. Foi? Vamos falar dessa foto com um lápis aqui de sobrancelha, é isso? Calma aí, saímos do mundo da massagem, entramos no mundo do make-up, é isso? Isso. Então, a maquiagem, ela... Antes era meu amor número 1, mas aí... Massagem? Que na verdade eu comecei como empreendendo com maquiagem. Aí depois foi que veio a massagem. Na verdade, a ordem foi essa. Então, assim, aqui no Rio que eu fiz, né, isso aí foi bem durante o curso, essa foto. E um lápis ali de... Não é de sobrancelha, aquele é um tipo lápis batom, sabe? De boca, né? Lápis contorno. de boca pra contornar. Ele tinha efeito de contorno e também como um batom também. Legal. E assim, a maquiagem, aí já é uma foto que eu tava ensinando automaquiagem para algumas alunas. Inclusive, é algo que a gente pode até pensar em fazer aí com a mulherada. Eu já ia te perguntar. E esse curso você já aplica, então, esse aí eu... maquiagem eu faço. Gostei, hein? Maquiagem aí a gente já faz. Aí foi o professor, esse aqui é o professor. E aí era a turma de maquiagem. Tem algumas meninas que ainda têm um contato e tal. Foi uma das primeiras turmas de make? Isso, essa foi o primeiro curso de make, a primeira turma foi onde eu realmente aprendi. Difícil. O ano do batom rosa e o lápis de olho preto. A gente era adolescente, esse eu não lembro bem. Sei lá, acho que isso aí... E esse é o mesmo curso, não? Não, né? Já aí, é um outro momento. Nossa, eu fiz tanto curso que eu não consigo nem dizer quantos. Essa é a verdade, gente. O mundo se dedica bastante, né? Quando você entra assim na... Sim, sempre que eu vou fazer, me proponho a fazer alguma coisa, sempre foi assim, eu sempre me dedico bastante. E aí, a maquiagem, eu fiz diversos cursos. Esse aí foi um curso para pele negra. Legal, maquiagem para pele negra, que é um diferencial. Então, essa é uma professora que é especializada em pele negra. E eu sempre tive essa visão, assim, de fazer... de se aperfeiçoar. Aí já foi... cabelo aqui também penteado, entendeu? Tudo isso também foi decorrente de exigência das clientes, né? As clientes começaram
Ah, por que você não faz penteado? Que eu fazia só make. Porque a pessoa queria, quero você para fazer maquiagem e penteado, não quero 2 profissionais na minha casa. E aí eu fui obrigada a fazer. Hoje em dia você tem um pacote pra tudo? Tem sim. De fazer maquiagem, cabelo e tal. Mas assim, cabelo ficou em Stand-by, né? stand-by, assim, não é algo assim que eu goste muito, porque é muito trabalhoso ali. Sim. Entendeu? Mas dependendo do que a pessoa quiser, eu pergunto logo, que penteado você quer? A pessoa mandou uma foto, aí eu digo, não, isso aqui eu tenho condições de fazer. Porque se eu não for fazer para fazer direito, eu nem pego. É. Isso aí é uma maquiagem diferente, né? É, a gente chama, tipo, uma maquiagem artística, né? Então, nem todo maquiador consegue fazer esse tipo de Você maquiagem. fez curso pra isso? Eu fiz o curso de maquiagem artística, mas, ao mesmo tempo, eu senti que eu tenho Acho que tem dom, né? Porque, um donzinho artístico. porque necessariamente... E como é que você funciona? não aprende, né? É, e Aqui assim, não tem nenhuma edição, né? não, aí Tudo na maquiagem mesmo. tudo maquiagem. Aí, essa foto é só com a câmera profissional, só isso. Né? Fora Então, a isso, não teve qualidade edição nem nada. Tem uma outra aqui, ó. Isso. Essa aqui, mas cadê? Essa aqui a gente achou. No curso não ensina a fazer isso, né? Isso aí tem que ser a sua Não. habilidade, né? Sim, aí eu vou agora dizer em relação a essa maquiagem artística aí, essa eu não aprendi no curso. Tipo assim, no curso de maquiagem artística você aprende um básicozinho e tal. Dá pra fazer mais ou menos aquilo que eu fiz essas 2 garotas que passou. Mas essa maquiagem aí foi um desafio. O cliente chegou e queria maquiagem pra Halloween. Ele mandou a foto e falou assim, eu quero essa maquiagem aqui. E era essa daí? E era essa daí. E eu não sabia como é que eu ia fazer. E como foi que eu consegui fazer essa maquiagem? Eu tive que fazer em mim. Caraca! Então, eu fui testar produto para ver como era que funcionava. Quanto tempo levou mesmo pra fazer essa make? Levou quase 4 horas. Nossa. Mas assim... Eu tava com vontade de ir pra festa mesmo, né? Essa maquiagem aí durou tipo umas 24 horas. E não Nossa. derreteu, tá? Caraca. Apesar de você ver aí preto e branco, não teve derretimento. E ele foi para uma festa que era ao ar livre, com sol, calor e tudo mais. Ele ficou satisfeito? Muito. Ele virou meu cliente. Todo ano, no Halloween, ele me chama pra fazer maquiagem. Aí, E é sempre essa ou Não, muda? cada ano ele muda. Aí ele manda foto pra mim. Aí eu que me vire pra fazer. Então, assim, eu consigo desenvolver, né? Você me dá a foto do desenho que você quer e aí eu vou lá e faço. Não sei como, mas eu faço. Muito bom. Aí já foi o curso de massagem. Aí já foi na conclusão do curso. Aqui já entrou a massoterapia. E né? aí foi quando a massoterapia entrou na minha vida e não saiu nunca mais. Aí são fotos com clientes, né? Que, assim, eu tenho um carinho muito grande por todos os clientes, mas tem umas que a gente tem um apego maior, que tem um contato maior. Uhum. E essas fotos, assim, são desses momentos, né? Essa máscara aí é porque ainda estava meio que ainda em período de pandemia. Eu enfrentei a pandemia e eu atendi durante a pandemia. Porque eu já tinha cliente fidelizado antes da pandemia. Então, eu consegui sobreviver na pandemia com esses clientes fidelizados. E por quê? Se vocês observarem, desde lá da maquiagem, eu já usava aquela máscara de acrílico. Sim. E isso, usava máscara, eu já usava álcool. Tudo antes da Não pandemia. mudou muito a rotina, né? Então, para mim, não mudou Já tinha um muito. Eu protocolo. só acrescentei um pouco mais de segurança. Então, eu consegui ultrapassar a pandemia e manter os atendimentos. E não tive nada, tá? Não fiquei doente, não tive nada. Legal. Porque eu tinha, assim, tive todos os cuidados e, enfim. Agora, essa aqui é de... Ai, gente, olha, um dia eu conheci a inveja, hein? Não é? Olha que delícia. Então, assim, imagina receber uma massagem com a vista dessa. Então, assim, para quem está recebendo a massagem é ótimo. E eu adoro também poder ter o privilégio de trabalhar com a vista dessa, sabe? Então, assim, tem vários atendimentos que eu tenho vistas, assim, incríveis. Eu conheço lugares incríveis, assim. E também tenho feito massagem nas mãos em estabelecimentos, né? No caso aí foi uma loja de roupas que ela promove um evento
chama as clientes, aí faz um coffee break ali e me chama para fazer massagem. Então, eu vou fazendo massagem em todas as clientes que estão ali, só nas mãos. E é suficiente para daí eu conquistar novas clientes. E já é uma experiência para quem nunca passou por uma massagem, né? Isso. Uma coisa Sim, ali mais sim. rápida, que não precisa de muito equipamento. Isso. É bem bacana, interessante. Aí voltamos para a parte da maquiagem, agora mais recente. Então, assim, maquiagem é uma situação que você tem que estar sempre se atualizando. E a quantidade de produtos novos, que tem tecnologias e tal, não sei o quê, é quase impossível de você acompanhar. Então, assim, eu sou cadastrada na MAC, né, como MAC Pro. Então, o MAC Pro é só para quem é profissional em maquiagem, trabalha com isso. E aí você consegue adquirir os produtos com um desconto também. E eles têm alguns eventos só para esses maquiadores. Então, sempre que tem eventos assim, eu vou lá, participo e dou uma atualizada. Então, assim, eu tento não ficar tão fora também do mundo da maquiagem. Bacana. Apesar de eu ter reduzido e me dedicado mais à parte da massagem, mas eu sempre estou ali em contato com a maquiagem, porque independente de eu fazer algum atendimento, é uma coisa que eu gosto. Então, eu gosto disso para mim é um hobby. Legal, bacana. Aí é na casa de uma cliente, quando ela tem maca, então assim, Já tem preparado já, né? essa aí já é preparada para receber massagem a todo Legal. momento. Aqui foi um momento que eu fiz a aplicação de reiki na recém-nascida de uma cliente, que eu acompanhei a gestação da cliente. Quando a neném nasceu, eu fui lá para fazer uma aplicação de reiki para a criança já se iniciar nesse mundo energizada. E aí Isso são aqui, os pets, né, que eu amo e que, tipo assim, eu tive que carinho dividir disso. uma mão para cada uma, porque não dá para fazer, assim, fazer em uma, depois na outra, que elas não deixam. Eu tenho que ficar assim. Fica com ciúme, né? Aí eu fico dividida. A carinha, adorando. E eles amam, né? Olha isso aqui. Aí eu tava, foi depois de uma aplicação de reiki, então assim, eu recebo o carinho, o abraço, né, literalmente assim, dos pets. No final do reiki, Deus. você vê o olhar de agradecimento. Isso aí é no final da aplicação do reiki, eles te olham, eles te agradecem, eles te lambem. Olha esse aqui, totalmente entregue. Esse é o xodó, isso aí é cliente totalmente fidelizado. Toda semana a gente tá tendo esse contato. Olha esse aqui. Eu não aguento. Ele é ótimo, ele Eles adora. amam, né? Ele sabe o que é bom, né? Esse é o reiki que você tava fazendo ali? Não, ele tava fazendo a massagem A mesmo. massagem mesmo? É. Mas ele também já Muito bom. recebeu o reiki. Paula, olhando todas essas fotos, você se orgulha de ter tido essas escolhas, de ter vindo para o Rio de Janeiro, de ter feito curso, de ter feito essa transição de carreira, né? Sim, sim, eu me orgulho muito. Eu sou muito grata e por poder fazer aquilo que eu gosto. Eu sei que nem todo mundo consegue trabalhar com o que gosta, mas eu vejo assim, você tem que buscar até você encontrar. Quando você encontrar, foca naquilo ali que você gosta, tá? Então, assim, eu tenho muito orgulho, inclusive a minha família também tem muito orgulho, né, de mim. E, em especial, assim, tem uma observação, meu irmão, né? Meu irmão que quando eu cheguei aqui, ele é da área militar, e foi ele que ele me incentivou a entrar na área militar, a estudar para concurso, porque vai ter ali estabilidade e tal. E quando eu não quis isso, voltei para a área administrativa, ele não ficou muito satisfeito. Mas hoje, eu já tive um feedback dele, que ele chegou a dizer assim, que tem orgulho e que se admira por tudo que eu faço, pelo meu trabalho, e que realmente eu estou no caminho certo. Ele fala assim, você realmente, eu tenho que retirar o chapéu, que você está no caminho certo. Legal. E eu não imaginava que você ia conseguir ter o êxito que você tem. Então, olha para aquela câmera ali, agradece ao seu irmão, às pessoas que te apoiaram e também aproveita para dar uma dica para pessoas que querem fazer uma transição de carreira, porque você fez, né, essa transição, que é bem diferente. Então, primeiro eu vou agradecer a minha mãe, que ela é minha maior motivação. Além de mãe, ela também é psicóloga e terapeuta, então ela que me introduziu nessas terapias holísticas aí.
E o meu irmão também, que sempre me ajudou. E mesmo ele ficando um pouco frustrado porque eu não entrei na área militar, mas depois ele reconheceu que eu estou na área certa e eu sou grata por isso. Então agradeço a eles por todo apoio. Sou grata também a todos os clientes que acreditam em mim, em cada atendimento. Cada indicação é muito importante e eu sempre agradeço e fico muito feliz, porque eu faço realmente com amor e dedicação. Então, eu acho que por isso também eu não me canso, assim. Então, às vezes as pessoas pensam, pô, você trabalhou o dia todo, você não está cansada? Não, porque eu acho que o amor vai te dando energia. Então, a cada atendimento, a satisfação de, no final, o cliente tá sem dor, tá sentindo bem, ou dizer que dormiu a noite toda, teve um sono, sabe? Eu já tive feedback assim, tipo, como é que você se sente depois da massagem? Ah, sensação de estar no céu. Já tive esse feedback. Ou então, sensação que vale a pena viver, sabe? E assim, para quem quer sair dessa área de CLT e ir para a área do empreendedorismo, tem que entender que não são flores, todo início é difícil. Eu trago verdades aqui, tá? Quem disser que é fácil, não é fácil, a não ser que você tenha uma renda ali, sei lá, ganhou na Mega Sena, vai abrir uma empresa com dinheiro. Mesmo assim, ainda vai ter algum tipo de dificuldade, porque o dinheiro também não resolve tudo. Você tem que ter cabeça, inteligência e administração. Então, para quem quer sair do CLT e ser empreendedora, primeiro, você tem que entender que área você vai atuar. Tentar buscar uma área que você goste de trabalhar. Por quê? Na hora que tiver a dificuldade, vai te ajudar a superar essas dificuldades se você gosta daquilo que você está fazendo. Então, em vários momentos na minha trajetória, eu passei por muitas dificuldades, muitas situações, mas o meu amor e a minha dedicação durante o trabalho foi que me deram força para superar aquilo ali e ir evoluindo. Então, se você quer mudar, procure algo que você goste. Então, assim, vai fazer o plano B? Então, procure um plano B que você goste, que você consiga se dedicar. Porque se você for entrar em uma área que você não tem condição de se dedicar, não vai ter amor, está pensando só no ganho financeiro, isso não vai durar, vai ser uma situação de curto prazo. E são essas situações que a gente vê aí. Muita gente abre uma empresa ou começa a empreender e com pouco tempo acaba. Quebra. Uhum. Então a dica é essa, é procurar algo que você faça realmente por amor. Porque no CLT nem sempre você está trabalhando em uma empresa que você goste. Mas aí você tem um salário ali no final do mês que te deixa continuar ali. Então, se você quer sair para algo que você diga assim, eu não quero mais estar recebendo ordens, então assim, você que vai dar suas ordens, então procurar o que realmente você goste, porque vai ter situações que isso vai ser fundamental para te manter. Sim, muito bem. Muito bom. Finalizamos. Muito bem, Paula, muito obrigada. A sua história de superação realmente inspira, né? Nos inspira a querer decidir, agir, né? E dar o nosso melhor. Muito bom. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado, Paula. Obrigada a todos que ficaram até agora. Não esqueça de seguir a gente, por favor. Vamos deixar o @ aqui do nosso Instagram, do Instagram da Paula. Siga-nos no Instagram, siga aqui também no YouTube, curta esse vídeo para que a gente possa apresentar mais vídeos e mais histórias para vocês. Até mais. Exatamente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Isso aí. Muito